Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal, meu nome é Vitor Emídio Cardoso, sou advogado criminalista e neste canal nós comentamos os principais aspectos das ciências criminais, tanto questões teóricas quanto questões práticas. E aqui vai um questionamento importante, um questionamento interessante. Eu posso ajudar um familiar que praticou um crime a fugir das autoridades? Será que eu posso ajudar esse familiar a se esconder das autoridades para ele não ser preso, para ele não ter que cumprir a pena dele? É justamente isto que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Eu já adianto, meus amigos, que o fato de ajudar uma pessoa que pratica crime no Brasil a se ocultar da responsabilidade das autoridades públicas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário, essa conduta, esse comportamento, como regra, ele configura crime no Brasil. Então nós já podemos encerrar o vídeo, veremos que não, que há peculiaridades relacionadas a essa pergunta inicial. Nós temos no Código Penal brasileiro, tal como indicado nesta ilustração retirada do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um crime chamado favorecimento pessoal, que consiste exatamente neste ato, nesta conduta de auxiliar alguém que praticou um crime a se ocultar das autoridades, a não ter que responder na medida do seu comportamento. Esse crime de favorecimento pessoal, ele está previsto no artigo 348 do Código Penal, que diz que auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominada pena de reclusão. A punição para esse indivíduo que auxilia é de detenção de 1 a 6 meses e multa. Então, se uma pessoa que acabou de praticar um crime, ela pede para você a auxiliar a se esconder das autoridades, ou se ela foi condenada de modo definitivo, vai ter que dar início ao cumprimento da pena, e pede que você a auxilie a se esconder das autoridades, se você presta esse auxílio e o crime que ela praticou é previsto para ele pena de reclusão, você pode ter uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Se forem crimes em que se comine, que se preveja pena de detenção, crimes que têm uma gravidade menor, a lei também prevê uma responsabilização no artigo 348, mas uma responsabilização menor que não é o foco aqui do nosso vídeo. Alguns crimes que são apenados com pena de reclusão, é o caso do homicídio, é o caso do roubo, é o caso do estupro, de extorsão. Geralmente, para crimes mais graves, a lei prevê a pena de reclusão. Mas nós não encerramos ainda o conteúdo do vídeo. Precisamos responder a pergunta inicial. Eu posso auxiliar um parente que acabou de praticar um crime ou que foi condenado pela prática de um crime a se ocultar das autoridades para que ele não tenha que responder criminalmente por isso? Nós veremos, pessoal, que não há previsão de crime no caso de auxílio a alguém que guarda com aquela pessoa que auxiliou uma relação de parentesco. Veja, a lei diz que, de fato, lá no artigo 348, o auxílio a uma pessoa que praticou um crime vai ser punido criminalmente, porque nós precisamos garantir que a justiça seja eficiente, nós precisamos garantir que a lei penal seja aplicada. Só que o parágrafo 2º desse artigo 348, ele diz que se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica neste caso isento de pena. Quais são os ascendentes? Ascendentes são aquelas pessoas que na árvore genealógica estão numa posição acima. É o caso dos pais em relação aos filhos, dos avós, bisavós e por aí vai. Descendente é numa escala para baixo, em relação ao filho, auxiliar o filho, auxiliar, por exemplo, os netos, os bisnetos e por aí vai. A figura do cônjuge, obviamente, nos casos em que há ali uma relação
relação conjugal, uma relação de casamento. E também a situação do irmão do criminoso, que também tem um parentesco próximo a ele. Outras figuras aqui de parentesco, elas não estão incluídas pela lei. Então, os parentes distantes, como um tio, por exemplo, neste caso, não está isento de pena. Pode responder pelo crime de favorecimento pessoal. Algumas observações. Tá bom, Vitor, então você já disse que ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso ficam isentos de pena caso prestem algum auxílio. Mas por que isso, Vitor? Qual é a justificativa? Por uma razão simples, pessoal. Não é esperado dessas pessoas, não é socialmente nem juridicamente esperado que essas pessoas contribuam para que o seu parente, que o seu familiar, que o seu ente querido seja responsabilizado criminalmente. É esperado socialmente, na verdade, eticamente, juridicamente, o contrário, que elas não queiram de fato que ele seja responsabilizado criminalmente, que esse auxílio, ele é algo esperado, pode até ser moralmente reprovável, mas juridicamente falando, não haveria como se exigir uma postura diferente dessas pessoas em razão da relação de proximidade que tem com o indivíduo que praticou o crime. O nome disso, pessoal, é uma causa de exclusão de culpabilidade, que nós vamos chamar de inexigibilidade de conduta diversa. Vou traduzir. Significa que no lugar daquela pessoa, infelizmente, era o que se esperava mesmo. Era o que se esperava, que ela prestaria o auxílio para que o criminoso fugisse, para que o criminoso não cumprisse a pena, para que o criminoso ficasse escondido. É algo que não tem como a gente exigir diferente de pessoas que têm essa relação de proximidade familiar com a figura do indivíduo que praticou um crime. E por fim, pessoal, para nós concluirmos, nós temos uma observação. Perceba que a lei fala apenas da figura do cônjuge. Ela nada diz sobre a situação da união estável. Então vamos imaginar que eu tenha uma relação de união estável com uma determinada pessoa, que essa pessoa vem a praticar um crime, um fato definido em lei como crime. E essa pessoa vem buscar o meu auxílio, vem buscar o meu socorro. Eu dou o auxílio para que ela fuja das autoridades, para que ela se esconda das autoridades. Eu, na condição de companheiro, ou seja, não sou cônjuge, nós não somos casados, eu posso responder pelo favorecimento pessoal ou, no meu caso, também será aplicada essa causa excludente de culpabilidade relativa à situação de ascendente, descendente, irmão, cônjuge. A lei não fala, mas os nossos autores, pessoal, entendem que o raciocínio é o mesmo. Até como nós já exploramos em um vídeo recente anterior aqui no canal, as diferenças entre casamento e união estável para a nossa legislação e principalmente para os tribunais, elas são muito pequenas. O tratamento jurídico que a união estável recebe é praticamente o mesmo do casamento. Então não faria sentido excluir dessa situação aqui envolvendo o parágrafo 2º do artigo 348, não faria sentido que o cônjuge, que o companheiro, melhor dizendo, também não pudesse ter a sua pena afastada, que ele não pudesse ter direito à isenção de pena. Para resumir, portanto, embora a lei não fale do companheiro, essa pessoa também, caso auxilie outra pessoa, o seu companheiro, melhor dizendo, a fugir, a não se entregar às autoridades, por exemplo, também vai ser aplicada essa causa de exclusão de culpabilidade e ele não será responsabilizado criminalmente. É o que nós chamamos em direito penal de analogia in bonam partem, ou seja, a lei foi omissa, a lei foi silenciosa, mas nós temos que interpretar de maneira mais favorável aqui ao indivíduo e, nesse caso, portanto,
para abranger a figura do companheiro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente aqui, deixe a sua opinião sobre o tema, dê sugestões de novos temas que, na medida do possível, nós vamos aqui alimentando e enriquecendo este ambiente de estudos cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.